Bom, com esse contexto aí de mineração, de enriquecimento de pessoas, principalmente brancos, enriquecimento de quem estava era muito mais fácil de quem estava da classe média para cima. Difícil ter escravos, escravizados que enriqueceram, mas pode-se encontrar documentação que mostre isso, mas não dá para generalizar, como eu já falei muitas vezes. Bom, o enriquecimento desses brancos faziam mandar a Europa para estudar, os filhos dessas pessoas ricas, estudar na Europa, depois voltar para cá. Isso vai ser importante, guardem essa informação que logo logo eu vou retomar ela. Beleza, começou de fato a mineração no Brasil, em Minas Gerais, e tipo assim, não dava mais para esconder da coroa, não dava mais para negar e ficar ali só com o seu monopólio você que descobriu uma mina. Então, nesse contexto de que virou notícia em tudo, inclusive na coroa, a coroa começa a fiscalizar essa região mineradora, para não sair no prejuízo. Para fazer essa administração, em 1702, a metrópole criou a Intendência das Minas, que era um órgão presente em todas as capitanias que extraía ouro. Era uma forma de ter um controle por parte da coroa, garantindo a distribuição de lotes a serem explorados, ou seja, regiões a serem exploradas, que eram chamados de datas. E pela cobrança de 20% do ouro encontrado pelos mineradores, que era chamado de quinto. 20% é um quinto, né? O número de escravos que um senhor tinha também era fator na hora de considerar a arrecadação que a coroa ia fazer dele. Então, quanto mais escravos, mais você tinha que pagar. Também foi confiscado o livro do Padre Antonil, em 1711, que descrevia a rota de ligação entre Salvador e Minas Gerais. Isso para tentar dificultar o acesso das pessoas a essa região e fazer com que a coroa conseguisse dominar essa região. Não deixar com que contrabandistas, traficantes e pessoas livres, e todas as pessoas que eu falei anteriormente, chegassem lá para extrair. A coroa queria todo esse lucro, todo esse ouro para ela, né? Dessa forma, com essa proibição da coroa e essa oferta de riqueza fácil, o contrabando era muito frequente. Obviamente, né? Todo mundo ali queria enriquecer e não ter que pagar para a coroa. Contra isso, a própria coroa criou em 1720 a proibição da circulação do ouro em pó e em pepitas, em pedrinhas, criando as casas de fundição. Ou seja, todo o ouro que fosse arrecadado pelos escravos, pelos senhores, deveria ser entregue nessas casas de fundição e derretido, quintado, ou seja, tirado 20%, tirado um quinto e transformado em barras para poder circular com o selo da coroa, mostrando que já passou por esse controle fiscal. Outro controle fiscal também que teve, o governo português fixou 100 arrobas, que é mais ou menos 1.500 quilos de ouro, anuais a serem arrecadados em cada município como pagamento do quinto. Para garantir isso, eles instituíram a derrama, que é para garantir essa arrecadação anual. Eles instituíram a derrama, que era uma cobrança de impostos à população feitos pelos soldados portugueses, que eram chamados de dragões. E os caras invadiam as casas e eram autorizados a tomar tudo de valor que tinha, a fim de completar essas devidas 100 arrobas anuais. Isso, obviamente, gera uma insatisfação na colônia, principalmente em Minas Gerais, né, que a gente está falando dessa região, tipo assim, gera muita satisfação, velho. E aí, a partir daí, vão surgir algumas revoltas que eu vou falar depois para vocês. Essas ações da coroa conseguiram suprimir o tráfico de ouro, né? De escravos não. O tráfico de ouro e de minerais diamante por um pouco tempo. Mas por pouco tempo, assim, e com uma determinada eficácia, mas obviamente que não por completo, né? Os caras estavam ali dependendo da vida deles nessa aventura, eles não iam deixar se levar tão fácil. Outra coisa que a coroa fez para evitar isso, quando se descobriu o diamante na região de Diamantina, ali em 1729, 1730, o diamante é muito duro, então é impossível de quebrar ele e quintar, tirar 20%.
Dessa forma, eles expulsaram os mineradores da região e arrendaram essas regiões a empresários, que eles chamavam de contratadores, que eram pessoas por parte da coroa ali, que davam adiantamentos para a coroa, que podiam explorar essa região com exclusividade. Em 1771, o próprio governo português assume a extração dessa região, que se estabeleceu a real extração, como é chamada, né? Isso tudo para não deixar esse ouro, essas riquezas na mão das pessoas e ficar na mão da coroa. Bom, essa extração enorme de ouro no início do século XVIII fez com que o grande pico fosse entre 1737 e 1746. Depois disso, começa a haver um declínio na extração do ouro, começa a não ter mais tanto ouro como tinha antes, começa um declínio. Por isso, a metrópole, preocupada com a pouca arrecadação que começa a ter, aumenta essa pressão fiscal para ter mais arrecadação e eles garantiram deles. Tipo assim, eu sou a coroa, vocês fiquem sem os seus, mas eu preciso do meu. Então, vou aumentar minha pressão aqui. E isso gera rebeldia e revolta na população, né? Obviamente. A Inconfidência Mineira, que é a revolta acho que mais conhecida, pelo menos, parte dessa pressão que o governo português fazia na colônia para arrecadação de impostos e tal. Bom, importante pensar também que toda essa mobilização na região sudeste, principalmente em Minas Gerais, levou muita riqueza a Portugal e isso acelerou o capitalismo europeu, porque grande parte dessa riqueza, desse ouro, desses minérios, iam para a Inglaterra. Portugal vivia sob independência econômica da Inglaterra, importando quase tudo que eles precisavam da Inglaterra. Tinha o Tratado de Methuen de 1703, que é o Tratado dos Panos e Vinhos, que só importava da Inglaterra. Então, assim, praticamente esse ouro saía do Brasil, ia para Portugal e de Portugal ia para a Inglaterra. E a Inglaterra começa lá o capitalismo, a Revolução Industrial e tal. Então, parte dessa riqueza, grande parte inclusive dessa riqueza, que saiu do Brasil, ia acabar não em Portugal, mas na Inglaterra, já que passava por Portugal e ia para a Inglaterra. Como eu já falei também, uma última coisa importante de se pensar nesse tópico, né? É o comércio local de alimentos. Porque pensa só, se todo o contingente foi para Minas Gerais, precisava abastecer essas pessoas para não morrerem de fome e para terem ferramentas, para terem equipamentos. Só que se você trouxesse de outras regiões do Brasil, ficaria muito caro. Então começa a criar um mercado local ali, um comércio, uma produção local para abastecimento local. De mandioca, arroz, feijão, tabaco, algodão, milho, rapadura, várias alimentos para abastecimento dessa população. E tipo assim, como tinha muita gente, é só vocês pensarem, por exemplo, o custo de coisas em capital e em interior. Em capital, normalmente é muito mais caro. Então, tem uma estimativa que o livro de História do Brasil aqui fala. Pra vocês terem uma noção, um alqueire de farinha custava 650 réis no restante do Brasil, enquanto em Minas Gerais valia 43 mil réis. Isso no início do século XVIII. Uma libra de açúcar custava 120 réis no restante do Brasil, em São Paulo, principalmente, né? Em Minas Gerais custava 1.200. Uma galinha custava 160 réis em São Paulo. Em Minas Gerais custava 4.000 réis. Então essa superfaturação, né? A crise portuguesa e o reforço do Pacto Colonial. Claro que você manter uma fiscalização na colônia envolvia um alto custo. Tinha um altíssimo custo para você conseguir fiscalizar o que estava acontecendo ali, impor os impostos e tal. Então, nesse período, teve uma intensificação desse pacto colonial, ou exclusivo metropolitano, que era esse monopólio da metrópole sobre o comércio externo da colônia, ou seja, a colônia só poderia comercializar externamente com a metrópole. E assim, uma coisa que contribuiu para essa crise, tipo assim, da administração e tal, de Portugal em relação à colônia, foi que enquanto aumentava essa fiscalização no Brasil, na Europa emergiam ideias que eram contrárias desse colonialismo mercantilista,
principalmente o iluminismo, né? Que condenava o absolutismo, ou seja, essa política imperialista, imperial e tal, condenava os colonialistas e os privilégios desse regime. O iluminismo, bem resumidamente assim, pregava uma liberdade individual e econômica com uma constituição em que o Estado garantisse a segurança e o aprimoramento nacional, ou seja, um ideal liberal e baseado no Rousseau, no Voltaire, Montesquieu e tal, e alguns outros autores. E esse iluminismo ele estava fervilhando na Europa, enquanto no Brasil tinha uma coisa completamente contrária a isso, né? Que era contra o iluminismo. E nesse contexto também, século XVIII, é bom ter em mente que Estados Unidos conseguiu a independência em 1776, a partir desses princípios iluministas, e nos anos seguintes alguns países latino-americanos também conseguiram a independência. E em 1789 acontece a Revolução Francesa na França, né, na Europa. E assim, tudo isso fervilhando ao mesmo tempo, em que no Brasil se tinha o contrário disso, né? Para tentar adequar um pouco a colônia, o Marquês de Pombal, na época de 1750, mais ou menos, que era um ministro do governo, ele tomou algumas atitudes de cunho iluminista, de cunho mais liberal. Ele percebeu a dependência econômica que Portugal tinha em relação à Inglaterra, como eu já falei do Tratado de Metuim, e ele queria reequilibrar essa balança comercial portuguesa, porque estava caindo para o lado contrário a Portugal, né? E queria buscar uma maior eficiência administrativa e desenvolvimento econômico do Reino de Portugal. Para isso, ele executou alguns membros da alta aristocracia e expulsou jesuítas de Portugal e das colônias, principalmente do Brasil, né? Ele não queria que tivesse um estado dentro do outro estado, porque a religião tinha muito poder. Então, era como se fosse o estado maior de Portugal e dentro a religião, e ele não queria isso. E principalmente ele queria subordinar a religião ao estado, né? Até porque a religião tinha uma força muito grande. Ele também alterou a educação no reino, que até então era feito pela Companhia de Jesus, e ele criou o subsídio literário, que era um imposto para custear essa educação, já que não tinha mais a Companhia de Jesus, ficou um vazio ali. Isso é contrário ao que o Reino de Espanha fez, né? Que o Reino de Espanha inaugurou várias universidades, inclusive na América Latina. O Pombal também, Marquês de Pombal, queria anexar os indígenas ao domínio português. E para isso, ele determinou a extinção da escravidão indígena em 1757. Só que ele não era o bonzinho, né? Então ele tentou transformar algumas aldeias em vilas, tentando incorporar essas vilas, né, essas aldeias, à administração portuguesa. Então ele não era o bonzinho, não. Uma coisa que ferrou a administração do Marquês de Pombal é que em 1755 teve um terremoto muito forte em Lisboa que destruiu muita coisa lá e declinou a produção de ouro no Brasil, tipo assim, a fiscalização e tal. E com isso, como quebrou Lisboa, teve uma ampliação de custo para reconstruir Lisboa, né, para reconstruir a cidade. Junto disso, se vocês lembrarem, na segunda metade, segunda metade do século XVIII, começa o declínio da extração do ouro. Então estava com dificuldade de ter rendimento. Então ele aumentou os tributos ainda mais. E obviamente tem gente que não gosta disso, né, no Brasil, porque está saindo no prejuízo, principalmente quem tinha terras, quem tinha minas e tudo mais, tinha muitos escravos. Ele extinguiu as capitanias hereditárias e ele criou a Companhia Geral do Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba. Isso para tentar controlar o comércio colonial e aumentar essas rendas para o governo para levar para Portugal para reconstruir lá e tal, né? Teve a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro para fiscalizar melhor essa extração do ouro, já que está mais perto, né? Está mais próximo. Ele, depois que morreu o rei Dom José I, o Marquês de Pombal deixou o ministério e os opositores, ou seja, a galera que tinha grana ali que estava contra o que o Pombal estava propondo, ficaram putos e, tipo assim, assumiram o ministério
e cancelaram um monte das suas realizações, mesmo para manter os seus privilégios, né? Importante falar também sobre a resistência escrava nessa época, porque nessa época, pelos senhores, pela sociedade como um todo, eles eram vistos como coisas. E eles eram seres humanos que tinham a sua resistência, que tinham a sua vida, que como todos os outros humanos, né? Então eu separei um tópicozinho só pra gente falar um pouco disso, porque é importante saber, não só para vestibular, mas para vida, né? Para nossa formação como cidadãos. Só vou ler um trechinho aqui para iniciar. Além disso, diferentemente do que hoje se imagina, os escravizados não se comportavam como coisas, tendo sempre agenciado seu lugar e condição, lutado para conseguir suas horas de lazer, manter sua família, recriar seus costumes em terras estranhas, cultuar seus deuses e práticas, preservar seus filhos e cuidar deles. É conhecido o costume de africanos que pretensamente seguiam a missa e os santos católicos, e que pareciam ter se convertido à verdadeira fé, mas, de certo, tinham uma lista paralela de cultos que incluía seus próprios orixás. Esse trecho ele demonstra como esses escravizados eram pessoas, eram seres humanos e tinham a sua vida ali, tinha a sua resistência a partir dos limites dessa sociedade, desse contexto em que viviam. Uma forma de resistência mais conhecida é a criação de quilombos para a própria defesa desses grupos. Era como se fosse uma vila própria em que era formada por cativos, por fugitivos, por alforriados. E esses quilombos, eles mantinham, alguns né, poderiam manter relações com vilas e fornecer ou pegar coisas dessas vilas, como se fosse uma outra vila, só que formada por essas pessoas que eram fugitivas, que eram escravas e tal. Era uma forma de lutar contra esse sistema que era imposto. Outro trechinho aqui. A fuga individual ou em grupo questionava os limites da dominação. O escravo que fugia afrontava o princípio da propriedade, ameaçava a ordem das coisas, impondo grave prejuízo ao senhor. Isso porque, como eu falei já algumas vezes, os escravos eram vistos como propriedade do seu senhor, como uma posse do seu senhor. E a própria fuga questionava isso, esse limite dessa dominação. Ele rompe esse princípio de propriedade. Contra isso, havia muita punição pública, como forma de educar aos outros a não fugirem, a não se rebelarem. E também tinham os capitães do mato, que eram pessoas que eram pagas para recuperar esses escravos fugitivos. E aí o pagamento ele variava de acordo com a distância que se encontrava esse escravo, esse escravizado fugitivo e a condição, né? A dificuldade de encontrá-lo. Para isso, esse capitão do mato tinha que trazer o escravo vivo ou morto, ou a cabeça do escravo para provar que capturou ele. E também era comum ter marcas no corpo ou orelha cortada para saber que tal escravo era fugitivo, para saber socialmente, de você só olhar para a pessoa e saber que ele era fugitivo, que ele podia se rebelar e tal. Então é muito. O tratamento que se tinha era muito violento, muito desumano. Além das fugas, existiram outras formas de resistência, como assassinato e envenenamento de senhores, suicídios e abortos. Escravizados sempre negaram a condição e reivindicaram direitos. Era a resistência que podia se ter dentro do contexto em que se estava inserido, né? Dentro desse sistema violento. Para isso, além dos cultos, além dessa resistência mais batida, tipo assim, mais de frente, com os quilombos, com as fugas, tinha também a desobediência, que causava um desgaste ao inimigo, né? E a sabotagem também é um exemplo. Por exemplo, jogar limão cortado em pedaços, tipo assim, como se fosse esquecido nos tachos de cobre. E isso onde cozia a cana para fazer o melado e tal. Então isso ia deteriorando ali esse tacho e, não sei, enferrujando, ia causar um prejuízo para esse senhor, que era uma forma de resistir.
Também um dente quebrado nos cilindros dentados, né, da moenda, que era uma forma de parar a produção do cara ali, parar a exploração. Então, assim, não, a gente pensa em resistência normalmente como você pegar a arma ali contra o inimigo, mas não é só isso. Existem vários e vários tipos de resistência. Eu separei só alguns mais falados no, tipo, na vida e no vestibular, mas existem muitos outros. Existem vários livros que descrevem isso. Às vezes algo que pra gente é pequeno, para essa época é uma resistência muito grande. Lembrar e cultuar memórias, traços, vestígios de raízes culturais e africanas. Essas raízes foram modificadas, misturadas e recriadas no novo ambiente da escravidão, como o candomblé, que combinou no novo ambiente do Brasil elementos culturais que eram impostos aos escravos e que eles tinham trazido, enfim, eles tinham da sua origem, e a partir do contato entre esses grupos étnicos de várias regiões, que sempre era renovado, porque sempre tinha tráfico de escravos, isso vai se moldando, vai se modelando cada vez mais. Bom, obviamente, se tinha um controle da metrópole, ia ter revolta na colônia, porque quem estava aqui queria o lucro, né? Queria ter lucro e explorar. E eu vou falar um pouquinho das revoltas coloniais. Desde o século XVII, ou seja, 1600, tinha movimentos de contestação ao domínio e os abusos da metrópole, e inicialmente essas manifestações eram meio isoladas e, tipo assim, sempre contrárias aos interesses da metrópole. Só que se você analisar, essas insatisfações provam que já há uma população enraizada no Brasil. Tipo assim, já antes, se fosse no início, não tinha essa preocupação com o interesse da metrópole, porque era mais pessoas portuguesas que vinham e queriam um retorno para a metrópole. Depois, quando começa a ter gerações nascidas e criadas aqui no Brasil, claro que tendo lucro, eles começam a meio que se enraizar brasileiros e questionar esses domínios da metrópole. Essas revoltas a gente chama de rebeliões nativistas. Já nas últimas décadas do século XVIII, 1700, século XVIII, ocorreram as rebeliões separatistas, que tinham caráter de libertação nacional. Tinha como a Inconfidência Mineira e a Baiana, né? E a insurreição pernambucana em 1817. Essas rebeliões separatistas, elas eram inspiradas pelo iluminismo. E nesse contexto de revolução, independência dos Estados Unidos e tal, né? E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que os filhos dos ricos iam estudar na Europa e voltavam para o Brasil. Quando voltavam, tinha essa tomada de consciência e esses ideais iluministas europeus acabavam chegando no Brasil, principalmente por essas pessoas. Então, era isso que eu tinha dito que era importante saber. Importante dizer que não tinha uma tomada de consciência nacional, eram regionais e cada um tinha o seu interesse. Por exemplo, não eram todas, aliás, quase nenhuma, que reivindicava a abolição da escravidão. Nem queriam mudança, alteração profunda na estrutura socioeconômica da sociedade. Então, cada um revoltava a partir dos seus interesses. Claro que sempre, quase sempre, pelo menos, com pessoas que tinham muito poder, muito dinheiro, né? Vou falar sobre, só para diferenciar, que vai ser muito importante para vocês no vestibular. Quando eu estudava na escola, eu lia um monte de revolta e não sabia, eu achava que eu tinha que decorar os nomes para saber qual foi separatista e qual foi nativista. Uma dica que eu dou para vocês, acompanhem a data dessas revoltas, porque a partir da data você consegue saber. As nativistas foram século XVII até início ali do século XX, em que não tinha esses ideais iluministas. Depois, no final do século XVIII, começam essas revoltas separatistas, porque tinha a influência do iluminismo, dessa coisa da liberdade. Então essa dica vai ser muito boa para vocês. Olhem a data das revoltas, ainda que vocês não decorem os nomes e tal.
Primeira revolta nativista, revolta de Beckman, aconteceu no Maranhão em 1684. Essa era uma região pobre e exploradora das drogas do sertão e de pequena lavoura. Tinha uma mão de obra indígena mais barata que a africana. E tinha a repulsa dos jesuítas da região, que também utilizavam indígenas para manter suas propriedades. Isso gerava um conflito entre colonos e religiosos, né? E assim, Portugal não estava nem aí, queria a produção de algodão, de drogas do sertão, de madeira, para trocar por mercadoria europeia. Então a metrópole agindo ali direto nessa região para pegar essas produções e trocar com as produções da metrópole. Para isso eles forneciam escravos à região, só que eles pagavam muito barato pelos produtos que eles vinham buscar e eles vendiam muito caro os produtos que eles traziam. E aí, tipo assim, os colonos ali ficaram muito revoltados e ficaram bravos, velho. E aí se revoltaram sob o comando do fazendeiro Manuel Beckman. Claro que tropas do rei combateram os revoltosos e os líderes foram enforcados para dar o exemplo para os outros não tentarem se revoltar, se rebelar. Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, aconteceu 1708 a 1709. Com a descoberta de Minas Gerais, muita gente foi para lá. Só que os paulistas foram os que descobriram, entre aspas, primeiro Minas Gerais. Então eles se achavam no direito da exploração exclusiva por parte deles. E julgavam os forasteiros, os estrangeiros, como emboabas. Nos dois livros, História do Brasil e Brasil uma Biografia, eles divergem sobre o significado de emboaba. Um fala que significava estrangeiro e no outro falava que significava galinha de pés cobertos de penas. Mas de qualquer maneira, esses emboabas eram chamados quem não era paulista, quem veio depois ali. E normalmente essas pessoas de fora usavam sapato. Então a partir do calçado você identificava o inimigo. Esses emboabas enfrentaram os paulistas em vários momentos. O momento mais marcante foi em Capão da Traição, em que os emboabas cercaram cerca de 300 paulistas. Falaram que se não entregasse tudo que tinham ali iam morrer, se entregasse não iam morrer. Aí os paulistas com medo entregaram tudo e os emboabas foram lá e mataram todos. Depois dessas tretas, o governo português interveio, separou as capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e mandaram os paulistas para o Mato Grosso e Goiás, abandonando Minas Gerais. Claro que não todos, né? Alguns enriquecidos já voltaram para São Paulo e criaram produção de gênero ali, de fazenda e tal, para abastecer as minas, já que era um mercado que eu falei para vocês que precisava de abastecimento. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710 a 1711. Com a queda da produção açucareira, final do século XVII, início do século XVIII, a aristocracia rural de Olinda enfrentava dificuldades econômicas. Enquanto Olinda decaía, Recife prosperava, por causa do comércio exercido pelos portugueses, que eram apelidados de mascates. Então eles emprestavam, Recife emprestava dinheiro para Olinda, que estava quebrada, com juros muito altos. Em 1709, os comerciantes de Recife conseguiram da coroa a emancipação, deixando de ser um povoado e obtendo o estatuto de vila independente, com condições de serem o centro político de Pernambuco. Então Recife estava crescendo e Olinda caindo, velho. E aí os olindenses se sentiram muito prejudicados com isso e invadiram Recife. Começaram a guerra lá. No ano seguinte, o governador de Pernambuco prendeu os principais envolvidos e matou alguns para dar o exemplo e tal, e manteve a autonomia do Recife. Revolta de Felipe dos Santos, em Vila Rica, Minas Gerais, 1720. Essa revolta partiu dos crescentes tributos que a coroa estava impondo. Começou quando a coroa proibiu a circulação do ouro em pó, que eu já falei para vocês, exigindo que todo o ouro fosse para as casas de fundição e tal. Mais de 2.000 mineradores se rebelaram e foram até o conde de Assumar, que era o governador da época. Como o conde não tinha soldados suficientes para conter essa revolta, e não era bobo também, ele disse que atenderia as demandas dele, e beleza, que ia atender o que a galera estava pedindo.
Só que aí deram um tempo, esse governador reuniu tropas, conteve esses manifestantes, prendeu, queimou casa, matou, enfim, a punição pública, né, como exemplo. E aí assim, quem tinha muito dinheiro se ferrava menos. Quem tinha pouco dinheiro, como o Felipe, que era um dos mais pobres, foi condenado à morte, enforcado e esquartejado, como exemplo para futuras rebeliões. Agora as rebeliões separatistas, essas tinham a intenção de se emancipar politicamente de Portugal, além de uma organização militar própria, né? Eles questionavam alguns aspectos, como impostos, abusos, pressão fiscal, né, da coroa, mas também o pacto colonial, de só comercializar com a metrópole, se sujeitar à metrópole. Eles foram influenciados pelos ideais iluministas de liberdade contra a dominação e exploração. Atento aí que contra a dominação e exploração da coroa sobre a colônia, não na sociedade, visto que a escravidão ali continuava como algo fixo para eles. Também começa a disseminar um sentimento de nacionalidade. A Inconfidência Mineira foi a rebelião separatista mais famosa, né? Ela parte a partir dos tributos pesados cobrados em Portugal por Portugal, né? E o pagamento ele começa a ficar impossível com a decadência da produção mineradora na segunda metade do século XVIII. Com o quinto, os 20%, já não era mais possível arrecadar 100 arrobas que eles queriam anualmente. Isso forçava a população mineira, com violência, a dar o que tivessem para pagar essa dívida. Isso, obviamente, gerava um descontentamento da população mineira. Com isso, também tinha censura de ideias, jornais e livros. Tipo assim, isso fazia com que se elevasse o preço de produtos importados, como tecidos, calçados, ferramentas e tal, que não podiam ser produzidos na colônia, que tinham que ter esse pacto colonial. Dessa forma, grupos de colonos passaram a se reunir secretamente, conspirando contra o governo e preparando essa revolta. A maioria dessa alta sociedade já tinha estudos ou estudado na Europa. Então, tipo assim, eles tinham esses ideais difundidos entre o grupo. Apesar disso, eles não conseguiram uma adesão maciça à revolta, só a simpatia das pessoas que também não gostavam dessa pressão. Eles queriam um sistema republicano, que tinha como modelo a Constituição dos Estados Unidos, a transformação de São João del Rei como a capital do novo país e a obrigatoriedade do serviço militar e apoio à industrialização. Eles não tinham nada definido em relação à escravidão, então a gente vê que é um separatista, mas que não está visando o bem ali da população, meio que só o seu bem. E inclusive muitos dessas pessoas aí tinham muitas terras e escravos, né? A rebelião não chegou a acontecer porque delataram alguns de seus participantes em troca do perdão ou da armação ou de dívidas pessoais, traíram o movimento e delataram. O tenente-coronel Joaquim Silvério dos Reis entregou todo o plano de revolta em nome de todos os participantes. Capturados, julgados, Cláudio Manuel da Costa se enforcou ou foi enforcado na prisão. Não tem um consenso ainda. Outros foram deportados para a África, outros foram mortos, enfim, presos. Só Tiradentes, que assumiu a culpa, foi condenado à morte em 21 de abril de 1792. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços distribuídos pelas cidades onde esteve buscando apoio. A cabeça foi exposta publicamente em Vila Rica. Isso para a punição pública, né? Para fazer com que não haja novas revoltas. A decadência mineradora não foi a decadência econômica de Minas Gerais, é importante falar isso. Com a decadência mineradora, a atividade agrícola começa a crescer bastante. Então, só para vocês não acharem que Minas Gerais acabou o movimento e morreu ali depois do século XVIII. Inconfidência Baiana, em 1798. Essa revolta foi a que mais demonstrou um caráter mais popular. Tinha padres, médicos, advogados e pessoas do povo, como sapateiro, ex-escravos, alfaiates, soldados.
Por isso ficou conhecido como a Conjuração dos Alfaiates também. Começou na transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763, que trouxe dificuldades econômicas para Salvador. A população era miserável, sobrecarregada de tributos e impostos, que contestava essa exploração metropolitana, né? Essa situação propagou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Se tinha reuniões de ricos com pobres, até com escravizados, e se tinha um sentimento e desejo comum de uma autonomia do Brasil. Só que diferenciava quanto às mudanças de estrutura interna. Então, tipo assim, quando os pobres ou escravizados questionavam os privilégios senhoriais e a escravidão, muitos desses ricões pulavam fora, porque aí já não estavam falando a mesma língua, sabe? Eles espalharam panfletos contendo ideias e propostas que foram colados pela cidade toda, além de até alguns saques. E isso, essa popularização, entre aspas, deu um tom mais popular a essa luta. Eles queriam um governo republicano, democrático e livre de Portugal, com liberdade de comércio, aumento do salário dos soldados e boa parte, provavelmente a parte mais pobre, defendia o fim da escravidão e do preconceito contra negros e mulatos. No dia 12 de agosto de 1798, que ia começar a rebelião, alguns participantes denunciaram para o governador de Pernambuco e esse reprimiu. Prenderam os cabeças, né, do movimento e muitos envolvidos, desarticulando todo esse movimento. Os mais pobres, como sempre, tiveram as penas mais duras, como enforcar, esquartejar, espalhar partes pela cidade de Salvador, e outros mais ricos tiveram castigos menos pesados que esse, alguns castigos corporais, uma prisão e tal. Claro que a elite teve penas mais leves, né? E até alguns foram inocentados. A Revolução Pernambucana ela acontece já no século XIX, mas ela está nesse contexto, então eu vou falar rapidinho também. Ela acontece em 1817. Pernambuco passava por dificuldades econômicas do Nordeste e esses ideais já ditos aí do iluminismo desencadearam uma nova rebelião colonial em 1817. Ela também tinha um caráter um pouco mais popular, menos que a de cima, a baiana, mas até tinha. Tinha padres, militares, comerciantes, intelectuais e tal. E eles se organizaram para libertar o Brasil do domínio português e instalar um regime republicano no Recife. Eles derrubaram o governador e implantaram um novo governo, decretando a extinção dos impostos, a liberdade de imprensa e religião e igualdade entre cidadãos. Eu não sei especificar sobre a escravidão, mas eu imagino que não tenha sido a igualdade entre todos os habitantes, né? Eles garantiram a propriedade privada, rebatendo o que eu falei, né? Rebatendo não, corroborando, inclusive a de escravos. Então o escravo continuava sendo uma propriedade do seu senhor. Então eles não mexeram nessa coisa da escravidão também. O que tranquilizava a elite local e deixava alguns líderes mais radicais bravos, né? Porque eles buscavam essa abolição da escravidão. Teve uma repressão vinda de tropas da Bahia e do Rio de Janeiro que prendeu e matou participantes. Começou em 6 de março de 1817 e acabou em 19 de maio do mesmo ano. E assim, o que essas revoltas, a partir do final do século XVII, começam a mostrar é que cada vez mais estava evidente ali uma separação entre Brasil e Portugal. Esse sistema colonial no Brasil ia chegar uma hora que ia ficar insustentável. E com isso acabei a minha aula, falei do século XVIII e os principais aspectos. Vou preparar uma lista de exercício para vocês também, com itens obrigatórios e complementares. Quem tiver tempo, quem puder fazer tudo, faça tudo que vai ser muito importante. Quem não puder, faz pelo menos os obrigatórios, tá? Tentei fazer algumas reflexões um pouco mais críticas, um pouco mais que relacionam com a atualidade e tal. E, de novo, se vocês precisarem de ajuda ou se tiverem alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, se eu falei alguma coisa errada e tal, vocês podem me mandar o e-mail que eu vou deixar aí na descrição. Vou falar com o pessoal do cursinho. E
acho que esse tema, século XVIII e escravidão, é muito importante para a gente refletir um pouco, discutir sobre o que a gente tem hoje no Brasil, as diversas coisas, assim, diversas consequências do que a gente tem nesse período e desse sistema que o Brasil teve por tanto tempo. Qualquer coisa, estou à disposição, só entrar em contato comigo, beleza? Se cuidem, até logo.